quinta-feira, 15 de maio de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com as principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo. Você também participa e traz a sua denúncia, a sua reclamação pelo nosso telefone WhatsApp, que é o 7734441043, e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou pelo nosso aplicativo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, na apresentação de Samuel Tadeu e de Luciano Santos. Boa tarde, Samuel, boa tarde a todos os nossos ouvintes, uma excelente quinta-feira para todo mundo, e estamos aqui, para mais uma edição do nosso Portal Sudoeste Notícias. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. O tempo segue predominantemente nublado em toda a região. Brumado e Dom Basílio terão um dia de céu encoberto sem previsão de chuvas. As temperaturas variam entre 19 e 28 graus. Rio de Contas pode registrar pancadas rápidas de chuva, especialmente no período da tarde. Mínima de 20 com a máxima de 27 graus. Em Livramento de Nossa Senhora, o sol aparece entre muitas nuvens, com chances de pancadas de chuva à noite. Temperaturas entre 18 e 24 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Muito boa tarde, agora 12 horas mais 9 minutos. Luciano, que manhã fria fez aqui em Livramento de Nossa Senhora, só não sei aí em Brumado como é que tá a sensação térmica aí agora, Luciano. Da mesma forma, viu, Samuca? Amanheceu muito frio hoje aqui na capital do Minério, ainda continua com a temperatura bastante baixa, E a sensação térmica com o vento, ventando bastante, ela afeta mais ainda, com esse vento a sensação térmica baixa ainda mais. Aqui nos estúdios de Livramento, por exemplo, eu estou usando um agasalho, e tive que aumentar as temperaturas aqui do ar-condicionado. É muito frio, viu? Vamos lá então, trazendo as notícias do dia. Olha, Brumado se destaca no índice Firjan e CDL enaltece papel do comércio no desenvolvimento local. O município de Brumado conquistou uma posição de destaque no cenário baiano ao figurar entre os 3 mais desenvolvidos do estado. Segundo o índice do Firjan de Desenvolvimento Municipal de 2024, divulgado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, o Firjan, com um índice geral de 0,66,31, a cidade alcançou aí o terceiro lugar no ranking estadual, com um forte desempenho na dimensão do emprego e renda. O resultado reflete o avanço de políticas públicas e, sobretudo, o vigor da iniciativa privada local, com destaque para o setor do comércio, considerado peça-chave para a engrenagem do desenvolvimento econômico de Brumado. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Brumado, CDL, celebrou a conquista, ressaltando a atuação permanente em prol do fortalecimento do comércio por meio de ações do fomento, campanhas promocionais, capacitações, parcerias e representação institucional. Para a entidade, os dados do UIFFDM confirmam a relevância do comércio com pilar estratégico da economia local. Abre aspas, os resultados expressivos de Brumado refletem um esforço coletivo de toda a sociedade, especialmente dos empreendedores que, mesmo diante dos desafios, mantêm seus negócios ativos, inovadores e comprometidos com o desenvolvimento da cidade, fecha aspas, afirmou Orlando Gomes, presidente da CDL. O IFDM avalia 3 áreas fundamentais: educação, saúde, emprego e renda, sendo esta última principal diferencial de Brumado. A performance positiva posiciona o município à frente de diversas cidades com maior porte, como por exemplo Salvador, que ficou na 7ª colocação com um índice de 0,64. Além de Brumado, o topo do ranking é ocupado por Luiz Eduardo Magalhães com 0,68 e Irecê 0,67. Chamam a atenção ainda a predomínio das cidades do interior entre as 10 mais bem colocadas, evidenciando o fortalecimento de polos econômicos fora da capital. A CDL afirma seu compromisso em continuar contribuindo com o avanço econômico e social de Brumado, destacando o comércio como base sólida para a geração de emprego, renda e qualidade de vida para a população. Tá aí, Brumado se destacando, no Firjan, o Firjan, que é aí o índice, de desenvolvimento municipal feito, pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro.
E destacando Brumado aí como terceiro lugar na geração de emprego e renda, né? Além da mineração, né? A mineração já foi aqui o boom da cidade, mas atualmente, né, atrelado aí à mineração, nós temos um comércio muito forte, muito pujante aqui na nossa região sudoeste, o que acabou trazendo Brumado aí para o destaque em terceiro lugar aí a nível estadual, né? Primeiro lugar, Luiz Eduardo Magalhães, e Brumado aí se destacando em terceiro lugar, e também por conta da educação, né? Questão da educação. Olha, 12:12, Samuel e ouvintes, nós vamos trazer uma entrevista agora, né, que nós fizemos na manhã de hoje, porque neste final de semana, aí na cidade de Livramento de Nossa Senhora, nós vamos ter aí um grande evento esportivo, hein? É o treino coletivo que vai acontecer aí entre as cidades de Livramento e Rio de Contas, né? E aí nós teremos modalidades entre caminhada, ciclismo e o atletismo. Nós conversamos aí com o Jairo, né? Ele que fala pra gente aí um pouco sobre como vai acontecer esse evento, o horário de saída, o horário de chegada, né? Quais são os procedimentos. Vamos ouvir. Ouvintes da Rádio Portal Sudoeste, nós estamos por telefone com Jair Correia Lima, ele que é professor de Educação Física. Jair, final de semana será bastante movimentado aí na cidade de Dom Basílio, Livramento e Rio de Contas, porque está chegando aí no próximo domingo um treino coletivo. Explica pra gente um pouquinho como é que vai acontecer este treino coletivo. Obrigado pelo espaço, muito feliz em poder compartilhar um pouco de conhecimento com o pessoal. Então, Luciano, basicamente a gente vai promover saúde, né? A gente vai incentivar as pessoas à prática de exercício físico. É uma ideia que eu trouxe lá de São Paulo, né? Onde a gente, lá no interior de São Paulo, em Arara, onde a gente faz todo domingo esse evento. A gente está 10 anos aí na corrida de rua, né? A gente quer aí trazer pessoas para caminhar, para pedalar junto, para a gente, além de fazer exercício físico, a gente também contemplar a natureza. E temos um pessoal que vai largar às 5 da manhã, a concentração às 4:30, né, da manhã, e às 5 da manhã nós vamos largar a corrida e bicicleta. E aí, às 7 da manhã, o pessoal vai largar a caminhada. E lá em Rio de Contas, temos também lá o pessoal para ficar junto, lá a largada da corrida vai ser às 7 horas, que a gente prevê que a gente vai estar passando mais ou menos esse horário lá, entendeu? E aí tem os ônibus, né, que a gente conseguiu aí da Prefeitura de Livramento, que vai auxiliar a gente também, está convidando, né, aquelas pessoas que tem, para convidar alguém para ajudar, para auxiliar também, se preciso for. E toda ajuda que tiver será bem-vinda a gente promover esse passeio aí. Então, esse evento vai ser caminhada, corrida, sim, e também aí o ciclismo, né? Vai envolver aí diversas modalidades, não é isso? Isso, são 3 modalidades, isso mesmo, porque a gente quer abranger pessoas e qual que é o objetivo? É um ajudar o outro, um auxiliar o outro, um mostrar para o outro que é possível. E, por exemplo, às vezes eu não estou num processo de corrida, eu vou caminhar, eu não estou pedalando, eu vou correr, e vice-versa. E aí o que acontece? Também você pode passear para você acompanhar. Se você quer só passear lá, vai ser bem-vindo, a gente pode trocar ideia, a gente pode conversar sobre essas modalidades que dá para você, a partir desse treino, começar a fazer sua caminhada, fazer seu pedal, sua corrida. E outra coisa que a gente deixa bem claro também, para as pessoas que forem participar, ela tem esse cuidado e tá, no mínimo, há 6 meses ter passado pelo cardiologista, e também a gente conscientize que é necessário você, pelo menos uma vez por ano, passar pelo cardiologista, né, para que você possa praticar qualquer exercício físico. Então, essa orientação a gente passa para as pessoas, né, para que não venha ter um problema. Então, isso são coisas básicas, a gente tem que passar, né, para a pessoa que vai fazer sua caminhada, sua corrida, seu pedal, ele tem essa consciência. E também aquele que não está preparado, porque para a corrida é um percurso de 27 quilômetros. Então é só quem está preparado. Nós estamos desde o ano passado preparando aí. Aqui em Livramento tem um grupo de corrida, onde eu tô nesse grupo aí há bastante tempo. A gente está vendo, conversando, está sempre falando, a gente está preparado para esse percurso. Mas tem pessoas que não estão preparadas. Aí a orientação é você não participar, entendeu? Ô Jair, agora é o seguinte, nós vamos ter aí ciclismo, né, caminhada, nós vamos ter aí o atletismo. Agora, quem pode participar? Como é que eu faço para me inscrever também? Fala pra gente aí. Meu número aqui, que eu tô falando com você tem um zap e tem minhas redes sociais, que é Jair Correia Lima, 19
98390-0817. É só passar o nome que eu tô com a gente conseguiu, né, uma numeração aí para a pessoa que for participar, usar o número de peito. É só através desse número que eu posso, hoje já vou começar a entregar os números já. Eu vou no meu Instagram, no YouTube, já vou soltar um vídeo falando como vai funcionar o número, e é só me procurar. Você tem meu contato, pode entrar em contato com a rádio, né, e pedir meu contato que vocês têm aí, através do telefone, porque eu tô só fazendo essa lista pra gente ter um controle, entendeu, de quem vai participar. Agora, já menores de 18 anos tem que ir acompanhado dos pais, né? Você até fez essa observação. Isso, por quê? Porque assim, aquela história que eu falei pra você, uma pessoa maior de 18 anos, ele tem essa consciência que ele tem aqui no cardiologista. Outro detalhe muito importante também, que a Cida Moreira, que é nutricionista, tem os nutricionistas que a gente tem, é bom para que você vá, por exemplo, o Luciano começou a fazer, eu estou entendendo que o Luciano não faz nada, ele começa a fazer um exercício físico hoje, ele vai ter que melhorar a alimentação dele, porque o seu corpo vai demandar mais energia, entendeu? Então tem pessoas que têm a necessidade de começar, ela vai ter que estar fazendo esse acompanhamento. Então a gente sempre orienta isso para os menores, porque aí os pais vão ser responsáveis, porque a gente é um evento, né? Então a gente não vai ter como dar atenção. Por exemplo, eu pedi alguns parceiros para auxiliar na caminhada, porque eu vou largar às 5 da manhã, entendeu? Eu vou largar com o pessoal que vai correr. E aí a gente pediu parceiros, né? Pediu até pro Quinca, que é da Secretaria de Esporte. Nós estamos pro Heron da Secretaria de Esporte lá de Rio de Contas, para estar auxiliando, né, com professores ou com eles, porque a gente quer fazer acontecer mesmo, seja uma coisa bem organizada. Ô Jair, a gente sabe que hoje praticar esporte, né, é excelente para a saúde, mas você em off aqui até tinha me falado, né, que a prática de esporte hoje combate até o câncer, né? Sim, igual eu falei para você, em 2012, agora no estudo recente, teve um estudo aí que eles descobriram uma substância que chama irisina. A irisina, ela não tem medicação nenhuma, a única coisa que faz o nosso corpo produzir a irisina é você fazendo exercício físico. E aí ela mata, são células, né, que matam as células cancerígenas que o nosso corpo produz diariamente. Então, é tão importante, por exemplo, esse treino longo, para você ter uma ideia que nós vamos fazer, e a gente já está preparado, você fazer um treino longo desde 27 quilômetros, todo o seu sistema cardiorrespiratório ele é renovado. Então você rejuvenesce o seu sistema cardiorrespiratório, entendeu? Então, por exemplo, se eu era um fumante e eu me preparei e vou fazer um treino longo desse, de 27 quilômetros, meu sistema cardiorrespiratório todinho ele é renovado. Lógico que tem que ter todos os cuidados, né? E como você falou, a irisina hoje é provado. Eu tenho uma assessoria em Araras, onde tem pessoas que teve câncer, pessoas que tinha problema com drogas, que hoje estão recuperando e está fortalecendo. Eles têm relatos dos próprios médicos, você está firme, você venceu porque você faz um exercício físico, que lógico fortalece seu corpo, entendeu? Que interessante, hein, Jair? Mais uma vez ressaltando, né? Nós vamos ter o evento, né? Esse treinão agora domingo, dia 18, né? Para quem vai praticar aí o ciclismo e a corrida, a concentração é 4:30 da manhã com saída às 5 da manhã, e a caminhada será às 7 da manhã com encerramento às 10 da manhã. A saída será na gruta do Taquari, em Livramento, é isso? Isso, vai ter a largada lá, e vamos ter uma segunda largada onde a gente vai passar lá em Rio de Contas, vai ter pessoas aqui de Livramento e vai largar essa corrida lá do fórum da antiga cadeia lá de Rio de Contas. Então a gente estrategicamente, nós vamos sair aqui 5 da manhã, nós vamos sair bicicleta e a gente correndo, nós vamos passar por esse fórum onde o pessoal vai largar junto com a gente também. Aí vai largar a caminhada, aí já ia a caminhada, eu vou caminhar de Livramento a Rio de Contas? Não, o ônibus ele vai depois que houver das 7 horas a largada da caminhada, a minha orientação é que você caminhe no máximo 30 minutos, que eu acredito que vai dar ali depois do primeiro gole, entendeu? Aí o ônibus, você vai estar com o número do peito, o ônibus pega essas pessoas e leva lá pra cima pra gente ir pra confraternização lá na Ponte do Coronel. E vai ser até a Ponte do Coronel, entendeu? Uhum. E lá chegando, finalizando o evento, vai ter aí um café da manhã recheado de frutas, né? Isso, lá nós estamos querendo fazer nossas frutas aí. E a gente orienta também,
Luciano, não esquecendo, quem vai correr, quem vai pedalar, quem vai caminhar, procure levar. A gente está com parceiros que vai auxiliar nas águas, mas para que você não passe sede, para que você não tenha nenhum problema, além de se alimentar bem, né, fazer seu jejum antes de sair, leva sua água, sua garrafinha ali, entendeu? Para que seja um passeio agradável para todo mundo, seja uma coisa que todo mundo quer. Assim, eu estou fazendo, eu me coloquei à disposição para fazer, eu estou de férias, estou fazendo esse evento aí, mas eu preciso da ajuda de cada um. Cada um tem que pensar assim, o que eu posso fazer para melhorar. Então, se você levar sua água, coloca uma roupa leve, né, para que você fique confortável, e aí vai ser bom para todo mundo. Ô Jair, mas uma observação que eu pergunto a você. Eu vou praticar, né, o evento aí, o treinão no domingo, e aí no sábado à noite, qual é a minha alimentação, né? Porque tem gente que fala, eu vou encher a barriga, mas no outro dia cedo, né, sair para um treino desse aí. Qual a orientação que você dá como professor de educação física? Então, eu por ser um maratonista, vou correr agora a minha 7ª maratona, eu tenho um pessoal, um acompanhamento para nutricionista. Então, assim, na semana, a gente já começa a nossa hidratação, a gente toma bastante líquido na semana. Na noite pós-prova, você tem que comer, né, eu particularmente, aí vai de cada um, mas a orientação é que você não coma nada de diferente que você venha comendo, e que você procure sempre hidratar e alimentar com carboidrato, né? Você alimentar bem, para que no outro dia você não tenha problema. E aí, é o que eu estou te falando, isso é muito pessoal, a questão da alimentação. Mas é orientado, uma orientação geral dos nutricionistas, como eu te falei, inclusive da minha nutricionista, é que você no decorrer da semana aí, venha sempre se hidratando e procurar não comer nada diferente para que você não tenha problemas, né? Porque senão no meio do treino você pode aí ter que abandonar o seu treino. Então, assim, a gente orienta você a tomar esse cuidado e também não comer, e não exagerar, né? Não exagerar, porque quando você vai fazer exercício físico, o seu corpo aí, ele não vai entender, ele vai querer soltar tudo para fora que você comeu a mais. Muito bem. Jair, parabéns pela sua iniciativa aí, né? Trazendo o esporte, né, para Livramento, para Dom Basílio, Rio de Contas, né? Trazendo essas modalidades aí para nossa região. O esporte agradece, né? E que novos apoiadores, novos incentivos cheguem até você, porque é um evento muito importante, né? Que contribui aí para a saúde de toda a população. Eu que agradeço, Luciano, aí o espaço, agradeço a todos os ouvintes. E você é nosso convidado, você aí que quer participar, meu telefone, vou repetir novamente, aqui é 19-98390-0817. Pode entrar em contato. Hoje já vou começar, já estou em Rio de Contas agora, estou aqui em Dom Basílio, o pessoal que vou participar, já vou deixar o número para tudo organizado, para no domingo a gente só chegar lá e largar e fazer o nosso treino. Tá aí, Samuel e ouvintes, né? O evento que vai acontecer neste domingo aí, este evento é gratuito, viu, gente? É um evento gratuito que vai acontecer aí entre Livramento e Rio de Contas. Samuel. Operação da Polícia Civil em Vitória da Conquista prende 5 por furto, receptação e tráfico de drogas. 5 pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira, dia 14, durante uma operação da Delegacia e Repreensão a Furtos e Roubos de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. A ação teve início após o registro de um boletim de ocorrência que relatava o furto de joias avaliadas em mais de 250 mil em uma residência localizada no bairro Recreio. A partir da análise de imagens de câmeras de segurança, os investigadores conseguiram identificar um dos autores do crime, já conhecido da polícia por envolvimento em furtos na cidade. Outro suspeito, também com passagens por crimes semelhantes em estabelecimentos comerciais, foi igualmente reconhecido. As diligências se estenderam ao longo do dia. Por volta das 19 horas, o primeiro suspeito foi localizado na Praça Barão do Rio Branco. Ele resistiu à abordagem e precisou ser contido pelos policiais. Em seguida, o segundo envolvido foi encontrado em sua residência. Ambos confessaram o crime e revelaram que as joias haviam sido trocadas por drogas com 3 traficantes. Durante as investigações, uma mulher foi localizada na praça com um anel de ouro com diamantes, produto do furto, além de um celular. No bairro Campinhos, outra mulher e seu companheiro tentaram fugir ao avistar os policiais, mas foram detidos. Com o casal, foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha, R$ 575 em espécie, além de um anel
e um bracelete de ouro, também relacionados ao furto. No local, a polícia encontrou ainda uma série de objetos de origem suspeita, incluindo semijoias com etiquetas, utensílios domésticos e bicicletas, 3 televisores, 2 notebooks, uma manta asfáltica, também celulares e um módulo de som. Os 5 suspeitos foram atuados em flagrante pelos crimes de furto, receptação e tráfico de drogas. Eles foram encaminhados ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde permanecem à disposição da Justiça Criminal. Os bens recuperados foram devolvidos aos proprietários. Samuel Tadeu e nossos ouvintes aí da Rádio Portal Sudoeste, né? De toda a nossa região. Nós vamos receber aqui agora, ao vivo, nos estúdios da Rádio Portal Sudoeste, na cidade de Brumado, a liderança política, né? O doutor Guilherme Bonfim. Doutor Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso Portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Samuel. É um prazer estar novamente aqui nessa rádio que tem esse alcance todo em toda a região, como você diz. É muito gratificante, depois das nossas vindas aqui, o feedback das pessoas, né? O retorno das pessoas sobre a nossa participação aqui. Muito obrigado mais uma vez por abrir esse espaço tão importante. E sempre eu falo, né? Quando o senhor vem aqui é porque tem coisa boa e também tem cobrança, né? Claro, tem cobrança. Doutor Guilherme, nós tivemos aí recentemente, né? Recebemos aqui na cidade de Brumado a visita aí da secretária de saúde, a doutora Roberta Santana, e ela que esteve visitando aí o Hospital Municipal Professor Magalhães Neto, visitando a Díris, enfim. Fala um pouquinho dessa visita aí da doutora Roberta aqui na cidade de Brumado. Mais uma ação do governo do estado na cidade de Brumado. Você sabe que desde que a gente se colocou à disposição do povo de Brumado para trabalhar como uma interlocução do município com o Brumado, o governo do estado abraçou essa ideia. Agradecer, Luciano, a parceria do deputado Vitor Bonfim, que foi também quem trabalhou e lutou para que a gente conseguisse esse avanço aqui também, essa quantidade de obras e de avanços que o governo do estado tem feito para a nossa querida Brumado, e mais uma ação do governo do estado através da saúde. Você sabe que está um caos a saúde aqui no nosso município. Infelizmente, nós estamos vivendo dias de muita preocupação, né? Falta de remédio, falta de estrutura, falta de dentista, falta de médico, falta de especialista, falta de cirurgias, enfim. E a gente não pode ficar fazendo a política que eles estavam acostumados a fazer, porque o meu adversário, o atual prefeito, ficou aí anos e anos na oposição, sem buscar e sem trabalhar para que nada chegasse em Brumado. Ele simplesmente queria que quanto pior ficasse, melhor era para ele, porque ele era adversário do prefeito e isso para ele era positivo. A gente não, a gente quer fazer e fazemos uma oposição diferente. A gente faz uma oposição trabalhando e resolvendo os problemas. E foi assim que o deputado Vitor Bonfim, que eu procuramos o governo do estado para que a gente pudesse mostrar a situação, o caos da saúde do município aqui, e a secretária e o governador Jerônimo, de forma muito sensíveis, estão acompanhando de perto a situação aqui. Ela também aproveitou para visitar as obras lá da Díris, um investimento de 2.300.000 que nós já havíamos conquistado junto ao governo do estado com o deputado Vitor Bonfim ano passado. Enfim, foi uma visita muito boa, deu para ela entender o problema aqui e nós vamos ficar em cima. O deputado Vitor Bonfim já me garantiu que vai alocar recursos da emenda impositiva dele para a saúde do nosso município, e eu fico muito feliz que o governo tenha vindo aqui para que a gente possa melhorar a vida do nosso povo. É dessa forma que a gente vai se comportar, trabalhando, continuar trabalhando pelo povo da nossa cidade, independente da gente ser oposição ao prefeito. Uma outra situação, né, e uma notícia boa é que o senhor já vem, né, acompanhando aí desde 2024, a gente vem acompanhando na imprensa aqui local, que o senhor foi até em loco, né, no terreno aonde possivelmente pode ser construído aí as 144 casas do programa Minha Casa Minha Vida, e parece que o projeto já está em andamento, né? Exatamente, Luciano. Houve não é uma disputa, mas um desentendimento entre o proprietário do terreno e a empresa que iria executar as obras, né? E isso ficou parado, não começou antes em função disso, já era para ter iniciado, os recursos já haviam sido garantidos pela Caixa, o ex-gestor já havia assinado o contrato com a empresa que iria executar a obra, e eu fico muito feliz de mais uma conquista sair do papel,
né? A gente que foi lá em Brasília trabalhar para que o município de Brumado fosse selecionado, agradecer ao governador Jerônimo, que me ajudou muito, foi uma das primeiras audiências que eu tive com o governador Jerônimo, e eu encaminhei esse pleito junto com o deputado Vitor Bonfim, e ele acatou esse pedido nosso. Depois o deputado Vitor Bonfim foi a Brasília também tratar isso com o ministro Rui Costa para que o município de Brumado fosse selecionado, e essas 144 casas, enfim, vão sair do papel, mas não teve gerência nem nenhuma outra participação política, a não ser essa que eu estou lhe dizendo. O deputado Vitor Bonfim, o governador Jerônimo Rodrigues, o ministro Rui Costa e o nosso presidente Lula, que foi quem trouxe esses projetos de novo para o Brasil. E é por isso que a gente apoiou esse presidente e sempre abraçou essa campanha. Foi por isso que está chegando aqui hoje. Não foi porque ninguém foi em Salvador assinar um termo aditivo que é só uma prorrogação do prazo de validade de um contrato. Não tem mais participação nenhuma. E o gestor atual deveria ter pelo menos a sensibilidade de dizer para o povo de Brumado que isso foi uma conquista do deputado Vitor Bonfim, de Guilherme Bonfim, do nosso governador Jerônimo, e não parecer que ele está trazendo alguma coisa. Mas ele já está viciado nisso, né? É mais um vício dele, é querer se apropriar das obras de outras pessoas, de trabalho e de postura que dão resultado de outras pessoas. A gente sabe que ele tentou fazer isso na obra de Samambaia ou Ubiraçaba. Ao contrário, ele só autorizou depois que nós gravamos um vídeo dizendo e pedindo que ele, pelo amor de Deus, liberasse o alvará. E aí o governador, com muita sensibilidade, veio aqui e tirou do papel o impedimento que o prefeito, o gestor, tinha colocado para que a obra não continuasse, para tentar pongar em que ele não tinha participação nenhuma. E o próprio governador depois disse isso, né? Olha, essas obras de água, tanto a de Samambaia, Ubiraçaba, como da região de Correias, Ariri, é uma conquista, uma luta do deputado Vitor Bonfim e de Guilherme Bonfim. Assim como também é a obra do esgotamento sanitário. Quem mais trabalhou foi o deputado Vitor Bonfim para atualizar, até porque se o projeto não tivesse pronto e atualizado, ele não poderia assinar. Esse investimento que o governo do estado vai fazer aqui foi graças ao trabalho conjunto que nós fizemos lá no passado, o deputado Vitor Bonfim, Guilherme Bonfim, para deixar a bola, como diz, na marca do pênalti, para que hoje Brumado pudesse receber isso. E a gente fica muito feliz, né, de, enfim, essa celeuma entre a empresa e o proprietário do terreno finalizar, para que Brumado possa receber essas 144 casas. Mas a gente, junto com o deputado Vitor Bonfim, junto com o nosso governador Jerônimo, junto com o nosso ministro Rui Costa e junto com o nosso presidente Lula, vamos continuar pedindo para que Brumado seja novamente contemplada com novas unidades. Brumado tem uma capacidade de receber mais de 400 casas e é isso que a gente vai continuar trabalhando. Agora, doutor Guilherme, o senhor falou aí de diversas ações, né? Em parceria aí com o deputado Vitor, com o governo do estado e também, né, a sua luta aí para esses benefícios que a cidade de Brumado recebeu e vem recebendo. Mas a gente, infelizmente, vem recebendo aí, né, diversas cobranças por pais e mães com relação à escola de tempo integral. Surgiu aí esta semana, né, a informação de que a cidade de Brumado poderá perder recursos federais por conta de não cumprir o seu papel aí com o censo escolar com relação à escola de tempo integral. E isso pode refletir para o ano que vem. O que o senhor tem a dizer aí com essa falta de sensibilidade da administração pública com a escola, com a educação de Brumado, que também envolve até a própria UNEB, né? Eu fico extremamente triste como o gestor atual politizou questões que não deveriam ser da política. Você escolher se você vai fazer primeiro a escola, a obra da estrada A ou B, é uma decisão política, e eu acho que o gestor pode ponderar que região ele vai atender primeiro, se é o norte, se é o sul. Mas eu acho que politizar saúde e politizar educação é um caminho perverso. E o prefeito preferiu esse caminho, trilhar o caminho da politização em todas as áreas do município. E, infelizmente, essa politização que ele tomou com a educação do município vem gerando esse caos todo que você nos relata. A gente está sofrendo não só com relação a essa perda que o município terá no próximo ano por não ter implementado o tempo integral, né, de ter mantido os critérios de tempo integral, mas também, Luciano,
tá todo mundo sofrendo com a questão do transporte, piorou. Ele tinha prometido na campanha que iria fazer diferente, mas fez pior. Ele manteve a mesma empresa agora, numa emergencial, o mesmo dono da empresa operando, mas com uma pessoa de um outro município aí, mas a estrutura toda funcionando como funcionava anteriormente, sem pagar o pessoal, colocando crianças para ficar 3-4 horas. Eu recebi ontem a denúncia do vereador Miro Silveira, mandar um abraço para ele aí, e também mandar um abraço pro vereador meu amigo Maguinho, que também está acompanhando de perto essa questão da educação. Garrincha também está cobrando muito também essa questão da melhoria do transporte das crianças. Está todo mundo extremamente preocupado com esse descaso que as nossas crianças estão passando. A educação não pode fazer politicagem, não podia ter pegado e dividido isso como se fosse um rateio da política. Tal pessoa vai fazer tal linha, tal pessoa vai fazer moeda de troca da política. Isso tem feito muito mal para o nosso município. É um problema que a gente pode demorar anos para resolver aí, esse trauma que estão criando nas crianças. Miro me falou que tem mães já desistindo de enviar as crianças porque tá tão ruim o modelo que foi implementado aí, piorou e muito o modelo que vinha aí. Se existia alguma crítica que a gente poderia fazer de melhora, a politização aí de tirar todo mundo, de fazer uma troca brusca de um ano para o outro num intervalo tão pequeno, causou esse caos que a gente está vendo aí na saúde, na educação, nos serviços essenciais do nosso município. E não é falta de recurso, né? O recurso está garantido porque a verba desse ano é com base nos índices do ano passado. Então, ano passado o município cumpriu. Eles até anunciaram aí que tinha retomado o tempo integral, mas muito pior, e a gente fica triste de ver que ao invés da gente estar avançando, aí Brumado, que tinha uma boa classificação em índices de participação no nosso município aqui, eu estou extremamente preocupado com o resultado que virá no próximo ano. E aí, doutor Guilherme, essas denúncias, né, que estão chegando aí por meio dos vereadores, né, o senhor também tem acompanhado, serão encaminhadas essas denúncias aí ao Tribunal de Contas? Como é que vai ser o procedimento? Sim, o vereador Maguinho já vai procurar o Ministério Público Federal para que o Ministério Federal oficie o município para saber por que teve esse retrocesso todo, porque segundo o que a gente está planejando aí, nos dias letivos que estão faltando aí, não vai dar para cumprir a carga do tempo integral. Então vai ser uma perda significativa para o nosso município. E mais do que isso, a gente tem visto um excesso e eu disse isso lá no início do ano, que a cortina de fumaça da calamidade dita pelo atual gestor financeira e administrativa do município era cortina de fumaça para a corrupção. É isso que a gente tem visto. A gente tem visto procrastinação do resultado de licitações, de serviços que deveriam ter ou tido sua continuidade e reformulado numa nova licitação, e o gestor não. O gestor está preocupado só em fazer contratos emergenciais com péssima prestação de serviço. As crianças estão comendo pão seco, estão reclamando, a família está reclamando. Então tá um caos a saúde e a educação do nosso município. Agora 12h47, meio-dia e 47. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui e as suas considerações finais. Eu que agradeço e, como sempre, digo ao povo de Brumado que podem contar conosco, tanto o deputado Vitor Bonfim, com o nosso governador Jerônimo, com os nossos, a nossa relação, a boa relação da política que nós temos com o nosso ministro, com o nosso presidente Lula, para que a gente possa continuar trabalhando e lutando pelo nosso município de Brumado, fiscalizando, cobrando atenção e também, Luciano, trazendo as soluções que a gente tanto precisa, né? Foram muitas conquistas aqui para o nosso município e a gente não parou de trabalhar, não parou de lutar pelo nosso povo, mesmo estando na oposição. A gente jamais vai fazer a política de quanto pior melhor. A gente quer de verdade que o nosso município cresça, evolua e o nosso povo seja bem cuidado. E é por isso que a gente está tão presente e fiscalizando tanto a gestão, porque a gente quer de fato que a vida do nosso povo melhore e não fazer o que eles fizeram no passado, que era a política de quanto pior melhor, de querer que tudo de ruim acontecesse para Brumado e não trazer as coisas, até porque nós já estamos aí com quase 6 meses e as promessas todas que foram feitas por eles, que iriam fazer, que iam acontecer, que bastava Eduardo, o ex-prefeito, assinar que ia ter asfalto, que ia ter isso, a gente não viu, não está vendo chegar nada aqui no nosso município, só estão querendo pegar a ponga naquilo que o deputado Vitor Bonfim, que o governador Jerônimo já tinha iniciado, já tinha recursos
prontos e promessas feitas graças a demandas que o deputado Vitor Bonfim e que eu tínhamos levado lá atrás para o governo. Então, as obras de iluminação da rotatória da entrada da cidade, do esconso, as obras de água, as obras de construção da nova série da Dires, o esgotamento sanitário, a segunda etapa da barragem, tudo que a gente já havia preparado e já tinha deixado, digamos assim, aptos que o município pudesse receber esses recursos, foram o que ele está anunciando como sendo obra dele, e não é verdade. Ele não ajudou a eleger esse governo, ele não ajudou a participar dessas ações e só está querendo, como ele fez lá atrás, quando a gente trouxe o Corpo de Bombeiro, quando a gente trouxe a NEAM, quando a gente trouxe a ADAB, tudo eles tentavam dizer que tinham algum tipo de participação, e não tinham participação alguma, não tinha nenhum pedaço de guardanapo, pelo menos idealizado, escrito assim, eu gostaria que Brumado um dia pudesse ter determinado órgão, determinada obra. Mas a gente fica muito feliz que o povo sabe disso, reconhece isso, e quem quiser é só entrar nas minhas redes sociais aí e ver lá atrás a gente anunciando a questão do Minha Casa Minha Vida aqui em Brumado, 144 casas. Obrigado, doutor. Mulher fica ferida com colisão entre carro e moto em Livramento de Nossa Senhora. Uma mulher ficou ferida após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na tarde de ontem, quarta-feira, em Livramento de Nossa Senhora, sudoeste baiano. A colisão ocorreu por volta das 14 horas no cruzamento da Avenida Dr. Edilson Pontes com a Rua Rodrigo de Souza Meira. Câmeras de vídeo monitoramento instaladas na região registraram o momento do impacto. As imagens deverão ser analisadas pelas autoridades competentes para auxiliar na investigação das causas do acidente. Informações preliminares passadas ao site 97 News indicam que a motociclista pode ter sofrido uma fratura exposta. No entanto, até o momento, a gravidade dos ferimentos não foi oficialmente confirmada pelos órgãos de saúde e de segurança pública. A vítima foi socorrida no local, encaminhada para uma unidade de saúde para receber o atendimento médico. A polícia deve instaurar um procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido, Luciano. Aí, toda essa situação que ocorreu aí em Livramento de Nossa Senhora, inclusive câmeras de monitoramento flagraram aí este acidente aí no centro de Livramento, hein? E o trânsito de Livramento, ele está aumentando cada dia, é imenso aí o número de veículos 4 rodas, 2 rodas, então precisa aí de um aperfeiçoamento, melhorar a sinalização vertical, horizontal, fazer também uma educação no trânsito, fazer campanhas, realizar campanhas aí incentivando os condutores, e essas campanhas elas iniciam desde a escola, porque um dos maiores propagadores aí da divulgação do trânsito são os filhos, com os pais. Quando você leva a informação aos filhos nas escolas, eles acabam absorvendo e levando essa informação até os pais dentro de casa, e também segue aí essas campanhas nas ruas, no comércio, porque com o trânsito bastante punjante aí na cidade, a tendência é que acidentes ocorram com o crescimento da população e também da questão da aquisição de automóveis, Hoje melhorou bastante a situação de você ter uma moto, ter um carro, então esses veículos aumentam a demanda do trânsito no centro da cidade. Olha, a Polícia Militar apreende armas durante cumprimento de medida protetiva na zona rural de Dom Basílio, hein? Na manhã desta quarta-feira, uma guarnição do Departamento Policial, do Destacamento Policial Militar de Dom Basílio, prestou apoio aí a um oficial de justiça durante o cumprimento de mandado judicial no povoado de Caenda, a zona rural do município. A operação teve como objetivo o cumprimento de uma medida protetiva com a determinação judicial para buscar aí a apreensão e apreender também possíveis armas de fogo em posse do indivíduo citado na decisão. Durante a ação, foram encontradas na residência do suspeito uma espingarda, 2 facões, um punhal, uma arma de fogo artesanal e um recipiente feito de chifre de boi utilizado para armazenar aí a pólvora. Em continuidade à operação, uma espingarda do tipo cartucheira foi localizada em um imóvel vizinho, também relacionado aí à investigação. O homem foi conduzido juntamente com todo o material apreendido à Delegacia Territorial de Livramento
Livramento de Nossa Senhora, onde foram adotadas aí as medidas legais e cabíveis. A ação reforça o compromisso das forças de segurança com o cumprimento das decisões judiciais e a proteção das vítimas de violência, especialmente no contexto de medidas protetivas previstas pela Lei Maria da Penha. 13h08, assinado o contrato para a construção de 144 residências do Minha Casa Minha Vida em Brumado. Com o compromisso de garantir o direito à habitação em todas as regiões do Brasil, o governo federal e o governador da Bahia autorizou a assinatura nesta quarta-feira, dia 14, do contrato para a construção de 144 novas moradias no município de Brumado, no sudoeste baiano. O residencial conta com um investimento de 22 milhões oriundos da Caixa Econômica Federal. Abre aspas, o contrato assinado hoje é um investimento que promoverá a geração de emprego e possibilitará também que as pessoas morem em um lugar com luz elétrica, água encanada e saneamento, o que traz um impacto muito grande na saúde pública e na qualidade de vida da população, fecha aspas, comentou o governador da Bahia. O residencial, que já havia sido anunciado em 2024 pelo líder político Guilherme Bonfim do PT, será construído no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida. O contrato foi assinado nesta quarta-feira pelo atual gestor de Brumado, Fabrício Abrantes, do Avante, em Salvador. O gestor pontuou que o contrato assinado nesta quarta é a primeira parte de um projeto maior que contemplará outros empreendimentos do município. Abre aspas, tenho fé em Deus que vamos conseguir a cada dia uma nova obra, a cada nova obra a esperança renovada de um Brumado melhor, fecha aspas, destacou Abrantes. Tá aí, né? Essas 144 residências do Minha Casa Minha Vida, né? Que inclusive agora há pouco, né? Em entrevista aqui à Rádio Portal Sudoeste ao vivo, a liderança política do Dr. Guilherme Bonfim, né? Enfatizou aí esse trabalho que foi iniciado aí pelo deputado Vitor Bonfim e também por ele, né? Desde 2023, 2024, inclusive o ano passado ele foi até na localidade aonde as residências vão ser construídas, né? Mostrando lá o terreno, né? E esse projeto já estava bem encaminhado aí, e o governador, né, destacando a importância dessas residências aqui para a população de Brumado. Olha, clarão misterioso ilumina o céu da Bahia e intriga moradores de diversas cidades, hein? Você viu o clarão, Samuca? Olha, eu acompanhei pela manhã aqui direto da redação aqui, alguns vídeos circulando, né? E eu achei muito interessante aqueles clarão que teve no céu, né? Pois é, rapaz, chamou a atenção ontem, não se falava em mais nada na rede social ontem à noite, até 1h da manhã o povo discutindo, olha, será que é um ET, será que é uma nave, será que é um asteroide? Pois é, moradores de diversas cidades da região sudoeste e também do oeste da Bahia e Minas Gerais foram surpreendidos na noite desta quarta-feira por um forte clarão que cruzou o céu. O fenômeno, que durou apenas alguns segundos, chamou a atenção pela intensidade e nitidez, sendo amplamente registrado em vídeos e fotos nas redes sociais. Os relatos começaram a circular por volta das 21 horas, né? E vieram aí de diferentes municípios como Vitória da Conquista, Barreiras, Guanambi, Brumado e também municípios de Minas Gerais. Em muitos casos, né, moradores descreveram o clarão como uma bola de fogo atravessando o céu, seguido aí por um leve rastro luminoso. A principal hipótese levantada, né, por especialistas é de que o fenômeno tenha sido causado pela reentrada de um lixo espacial, ou seja, fragmentos de satélites, parte de foguetes e equipamentos descartados em missões especiais. Mas hoje mesmo, né, já saiu aí pela manhã, já saiu uma nota técnica aí, né? A identificação foi feita aí pela Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros, né? A Bramon, que analisou aí vídeos enviados por testemunhas e traçou a trajetória do corpo celeste. De acordo com a entidade, o objeto percorreu cerca de 1.500 quilômetros em apenas 4 minutos, atingindo aí velocidades entre 6 e 7 quilômetros por segundo. O objeto mais compatível é o corpo do foguete Falcon 9, que pertenceu aí, que permaneceu em órbita como lixo espacial desde 2014, informou a Bramon em nota. Os avistamentos se concentraram especialmente no norte de Minas e com registros nas cidades de Montes Claros, Araçuí, Capelinha e Itamaradiba e também aqui a região sudoeste da Bahia. Também houve relatos aí no oeste da Bahia também. O astrônomo Renato Las Casas, da Universidade Federal de Minas Gerais, explicou que a hipótese de um meteoro foi destacado
descartado, né, por causa da baixa velocidade do objeto. Sobrou apenas a possibilidade de ser lixo espacial, né, que entra na atmosfera mais devagar e se incendeia pelo atrito, fecha aspas, esclareceu. Segundo Las Casas, o termo lixo espacial abrange desde satélites fora de operação até ferramentas esquecidas aí por astronautas. Neste caso, o brilho e a intensidade do fenômeno indicam aí que se tratava de um objeto relativamente grande. O Falcon 9 avistado foi utilizado em 2014 para lançar o satélite de comunicação AsiaSat 8. Após cumprir sua missão, o estágio descartado ficou vagando pelo espaço até ser atraído novamente pela gravidade da Terra. Embora especuladores aí dizem que reentradas como essa são incomuns, Abramon reforça que o evento é um lembrete do problema crescente representado aí pelo lixo espacial. Olha, chama a atenção, viu, Samuel e ouvintes, porque tem se lançado muitos satélites no espaço e a gente sabe que esses satélites têm aí a base que foram lançados, né? Tem uma base, ou seja, tem um foguete que lança esses satélites e esses foguetes ficam aí vagando como se diz, fugiu agora a palavra, rapaz. Na órbita. Pelo espaço, né? Pela órbita, pelo espaço. E uma hora ele vai cair, né? Então, assim, tem hora que é muito preocupante esse lixo espacial aí no espaço, porque quando ele entra em órbita novamente, a depender do tamanho dele, né, pode trazer aí prejuízos para o mundo, né? Quem sabe aí aonde é que esse satélite vai cair, aliás, esse pedaço de foguete aí que sobrou vai cair. Então preocupa bastante. Não sei se você já avistou um fenômeno desse, mas há uns 2 anos atrás, Luciano, aqui na comunidade onde eu moro, aqui próximo aqui a Livramento de Nossa Senhora, eu tive a oportunidade de avistar um fenômeno desse. E eu te garanto, viu? Foi uma das coisas mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Rapaz, é interessante, né? Quando você vê de perto esse fenômeno. Eu já vi um pedaço de meteorito, né? Caindo numa região rural aqui de Brumado também, mas foi bem pequeno, né? E foi rápido também, porque o meteoro, como os especialistas colocaram aí, ele, quando ele cai em órbita, ele é rápido, né? Ou seja, a velocidade dele é intensa. Já o resto de foguetes não, ele cai mais lentamente por conta aí do atrito gerado. 13h15, 13h15. Olha só que caso curioso, interessante. Após 12 anos, filha vira advogada e garante absolvição da mãe acusada de homicídio na Bahia. Rosália Maria Negrão Pita viveu 12 anos sob o peso de uma acusação que alterou drasticamente o rumo de sua vida. Em março de 2012, ela foi apontada como suspeita pela morte do então namorado José Antônio da Silva Braga, em Valença, no interior da Bahia. Mais de uma década depois, o caso ganhou um desfecho inesperado. Sua filha Camila Pita, que tinha apenas 14 anos na época da tragédia, tornou-se advogada e assumiu a própria defesa da mãe no tribunal do júri. O julgamento ocorreu em setembro de 2024 e a absolvição foi unânime, com 4-0. O júri afastou tanto a acusação do homicídio quanto a de fraude processual. Abre aspas. Acordei de madrugada com batidas na porta. Eram policiais procurando minha mãe. Fiquei desesperada, sem entender o que estava acontecendo. Fecha aspas, relembra Camila ao falar do dia em que a mãe foi levada para prestar depoimento. A experiência marcou sua adolescência e moldou sua decisão de seguir a carreira no direito como um único objetivo: limpar o nome de Rosália. Durante o processo, diversas fragilidades na investigação foram destacadas pela defesa. Testes residuográficos realizados tanto na Rosália quanto na vítima deram um negativo para a pólvora. Além disso, a perícia não identificou digitais da acusada na arma usada pelo crime. Um laudo independente contratado pela defesa também concluiu que o sangue no vestido de Rosália era compatível com o socorro prestado à vítima e não uma evidência de autoria do disparo. Ainda assim, o Ministério Público manteve a tese de que o homicídio por vingança, mencionado a um relacionamento conturbado entre Rosália e José Antônio, além de sugerir que a cena do crime teria sido manipulada. A promotoria chegou a pedir que Camila fosse retirada da defesa por ser filha da ré. O juiz
no entanto, reconheceu sua habilitação profissional e permitiu a atuação no caso. Abre aspas, meu foco era tão grande, a responsabilidade de garantir a liberdade da minha mãe era tamanha que mal conseguiria comer ou dormir nos dias que antecederam, né, o júri, revelou aí Camila, com conhecimento profundo do processo, com acesso aí em cada detalhe do inquérito. A jovem advogada conduziu a defesa com firmeza, contrariando o histórico da acusação que durava desde a sua adolescência. Após a decisão do júri, Rosália também se emocionou, abre aspas, foi um teste, né, melhor dizendo, de sobrevivência que ela passou esse teste. Estou livre para contar essa história, fecha aspas. Já para Camila, a absolvição representa mais do que a vitória em um tribunal. Abre aspas mais uma vez. É o fim de um ciclo de dor e injustiça. Agora podemos respirar em paz, fecha aspas, Luciano. Olha, Samuel, eu digo que foram 2 vitórias aí nessa história, né? A vitória da filha que conseguiu provar a inocência da sua mãe e a vitória dela, né, de ter se dedicado aos estudos, feito aí direito, passado na prova da OAB, né, se tornado aí advogada e se dedicado aí nos assuntos de até investigação, né? Porque ela investigou aí todo o caso, né? Apurou todas as informações e foi profundamente, né, na lei, o que a lei permitiu, o que a lei diz, né? E o que a mãe, né, tinha ali de provas contundentes. Então, ela se desdobrou aí ao longo desses 12 anos, neste caso, né? Viu que tinha ali o que podia, né, salvar ali a liberdade da sua mãe, aprofundou-se no assunto e conseguiu essa liberdade, né? Inclusive a acusação até tentou, né, impedir que a filha fosse a advogada da mãe por conta do parentesco, mas a lei permite isso e ela conseguiu. Então, assim, eu digo aí que foram 2 vitórias importantes aí para esta família. A grave acidente na BR-251 deixa 9 mortos e 10 feridos em Minas Gerais. Um trágico acidente envolvendo uma van e uma carreta deixou 9 mortos e 10 feridos na noite desta terça-feira, dia 13, na BR-251, altura do quilômetro 446, no município de Grão-Mogol, norte de Minas Gerais. A colisão aconteceu por volta das 20 horas nas proximidades da comunidade de Barrocão e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e SAMU. Segundo a PRF, a van transportava 17 pessoas e seguia do Triângulo Mineiro em direção ao Ceará, enquanto a carreta sem carga trafegava no sentido oposto, vinda da região do Nordeste com destino ao Rio Grande do Sul. As 9 vítimas fatais, sendo 8 adultos e uma criança, estavam na van. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Montes Claros. Outras 10 pessoas ficaram feridas, sendo 8 da van e 2 da carreta. Já o motorista e o passageiro da carreta sofreram ferimentos leves. Ambos foram atendidos no local e liberados após passarem por teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool. A rodovia ficou interditada nos 2 sentidos até a madrugada desta quarta-feira, dia 14, para os trabalhos de resgate e retirada dos veículos. O trânsito foi totalmente liberado por volta das 3 horas. A PRF vai investigar as causas do acidente. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Olha, passageiros vivem momentos de terror durante assalto a ônibus na região de Vitória da Conquista. O ônibus que fazia a linha intermunicipal entre Vitória da Conquista e Barra do Choça foi alvo de criminosos armados na manhã desta quarta-feira, gerando pânico entre os passageiros. De acordo com relatos, assaltantes invadiram o coletivo durante o trajeto e anunciaram um roubo, subtraindo pertences das vítimas sob ameaças. Durante a ação, o para-brisa dianteiro do ônibus foi quebrado, aumentando ainda mais o clima de tensão entre os ocupantes. Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não há registro de feridos. Após o assalto, os criminosos
criminosos fugiram em direção ignorada. A polícia militar foi acionada e iniciou as buscas na região, né, na tentativa de localizar os suspeitos. A empresa responsável pelo transporte deve registrar um boletim de ocorrência e colaborar com as investigações. Casos como estes recendem aí o alerta sobre a vulnerabilidade da segurança no transporte intermunicipal aqui na região sudoeste, especialmente em trechos menos monitorados. As autoridades reforçam a importância de que as vítimas registrem queixas formais para auxiliar na identificação dos suspeitos e também na adoção das medidas preventivas e mais eficazes. Tá aí, Samuca, essa situação que ocorreu ontem pela manhã ali na região de Vitória da Conquista. Criminosos invadiram um ônibus, né, e fizeram um assalto, né, levaram aí celulares, dinheiro das pessoas, né? E isso acende o alerta também em algumas regiões desertas, né? Como a gente tem aí um certo trajeto, você às vezes sair de ônibus de uma cidade para outra, então você tem trechos que não são urbanizados e que também não são cobertos ali naquele momento pela polícia rodoviária estadual ou federal, né? São trechos com uma distância de um povoado ou outro, então os criminosos aproveitam muito de toda essa situação aí para agir, né? E claro, fazer aí diversas vítimas. Agora 1h30, vamos embora, né, Samuca? Vamos dar o tchau aí. Vamos dar o espaço para o anfitrião, tá chegando por aí, né? O Guarnieri tá chegando aí com muita alegria, né? E música legal, a participação dos ouvintes, enfim, a programação da Rádio Portal Sudoeste tá bem completa aí, né? Na nossa grade, e a gente fica muito feliz aí com a participação dos ouvintes. Samuca, uma ótima tarde para você, para todos os nossos ouvintes. Amanhã a gente retorna, eu retorno mais cedo às 7 da manhã com a primeira edição e depois em seguida com a segunda edição, aí com a presença do Samuel Tadeu também. Valeu, gente, uma ótima tarde de quinta. Uma boa tarde e até amanhã. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.